Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje o vídeo tá excelente, porque hoje a gente vai aprender um monte de coisa. A gente vai aprender o que é função crescente, função decrescente, função constante. A gente vai aprender o que é uma raiz de uma função. A gente vai aprender a olhar para o gráfico e identificar se a função é injetora, sobrejetora. Então, bora para a aula que hoje está muito bom. Então, pessoal, eu já deixei aqui para vocês, certo? As definições também. Então, vamos ler. Dizemos que uma função f é crescente em um intervalo contido no domínio se para todo x1 e x2 pertencente a esse intervalo com x1 menor que x2, temos f de x1 menor que f de x2. Como assim, professora? Eu não entendi nada. Está dizendo que a função é crescente se o domínio, né, se valores de x no domínio aumentarem, a gente tiver que os valores de y também vão aumentar, certo? Então, se meu x aumentar, meu y também aumentar, a gente vai chamar essa função de função crescente. Como assim? Bora olhar aqui para o gráfico. Eu tenho aqui, que x1 e x2 são valores do meu domínio da função, certo? Porque eles estão aqui no eixo x. Então, x1 menor do que x2 significa o quê? X1 tem o valor f de 1 associado a ele, certo? E o meu x2 tem um f de x2 associado a ele. Então, se meu x aumentar e os valores de y associados também aumentar, significa que essa minha função é crescente. Perceba que o gráfico, ele dá essa ideia de que está subindo, certo? Então, se ele tiver essa ideia aqui visual de subir, a gente já sabe que a nossa função é crescente. Bora analisar aqui esse gráfico. Mas, professora, aqui não tem valor de x1 e x2. Pois é, aqui a gente vai dizer quem é o nosso x1 e x2. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, certo? Meu x1, como sendo aqui o zero. E aí, o valor de y associado a esse x1 é aqui, meu y, eu vou chamar de y1 ou f de x1, tanto faz. Por quê? Porque y é função de x. Ou seja, y depende de x. Meu y é o f de x, função de x. Certo? Então, eu tenho esse x1 e tenho esse y1 associado. Se eu pegar aqui, por exemplo, esse valor para x2, então eu vou ter um valor de y também associado. Bora olhar aqui no gráfico quem seria o meu valor de y aqui associado. Certo? Então, seria esse valor aqui que eu vou chamar de x2. Então, perceba o seguinte, eu aumentei meu valor de x1 e de x e o que aconteceu com o meu valor de y? Ele cresceu. Então, se ele cresceu, minha função ela é crescente. Entendeu, gente? Aí vamos para esse outro exemplo. Vou supor aqui que menos 2 é o meu x1. E aí eu tenho aqui, quem é o y associado a ele? É o 0,13. Eu vou chamar isso aqui de meu y1. Vou chamar esse daqui do meu x2, certo? Quem é o y associado a ele? É 2,72. Então, vou chamar aqui de y2. Então, percebam que eu aumentei meu valor de x. O que aconteceu com o meu valor de y? Ele saiu aqui de 0,13 para 2,72. Então, ele cresceu. Então, se meu valor de y cresceu, essa função ela vai ser dita crescente. Tranquilo? Vamos aqui, para mais uma definição. Dizemos que uma função f é decrescente. Vamos grifar aqui. Opa! Decrescente em um intervalo contido no domínio, se para todo x1 e x2 pertencente a esse intervalo com x1 menor que x2, temos que f de x1 é maior do que f de x2. Como assim, professora? Aqui está dizendo o seguinte, em resumo, se meu x aumentar e meu y diminuir, então significa que a função está decrescendo. E aí a gente vai ter essa ideia visual de descida, certo? Então, eu tenho que x1 é menor que x2 e o y aqui associado a esses valores, ou seja, meu f de x1 e meu f de x2, ele diminuiu de valor, certo? Ele desceu, então ele diminuiu de valor, então decresceu. Eu vou dizer que minha função é decrescente. Bora aqui para outro exemplo. Eu tenho aqui, chamar aqui de x1, certo? E aí vou pegar quem seria o y associado a ele. Esse aqui seria meu y1. Vou pegar aqui,
um valor qualquer x2, e ó o y associado a ele quem é? Vou chamar ele de y2. Então, ó, o que aconteceu com o meu valor de x? Eu aumentei meu valor de x, e o que aconteceu com o valor de y? Ele saiu aqui ó, de y1 para y2. Então, meu valor de y ele decresceu. Então, quando isso aconteceu, eu vou dizer que minha função ela é decrescente. Percebam que a ideia que a gente tem é de descida, certo? Para descobrir se a função é crescente ou decrescente olhando o gráfico, a gente não precisa ter valores associados, tá, gente? Só a ideia aqui geométrica a gente já consegue identificar, ó. Vou pegar aqui, ó, x1, certo? E tenho aqui, ó, um y1 associado. Vou pegar aqui, por exemplo, x2. Eu vou ter aqui um y2 associado. Então, perceba que eu aumentei meu valor de x, meu valor de y saiu de y1 para y2, então meu y decresceu, diminuiu. Então, a minha função ela é decrescente. Veja que o gráfico ele desce, certo? E a gente vai dizer que uma função ela é constante. Então, constante, vamos grifar aqui, é um intervalo contínuo do domínio. Se para todo x1 e x2 pertencente a esse intervalo, com x1 menor que x2, a gente tiver que f de x1 é igual a f de x2. Como assim, professora? Meus valores de x eles vão crescer, certo? Eles vão aumentar. E meu valor de y ele vai permanecer o quê? O mesmo, ó. Então, vai dar essa retinha aqui na horizontal. Perceba, ó, x1 é menor do que o x2, só que o f de x1 foi menor que o f de x2, certo? Eles tiveram aqui o mesmo valor para y. Quando isso acontecer, eu vou dizer que minha função é constante. Bora aqui olhar outros gráficos. Eu tenho, por exemplo, agora gráficos que eles não são crescentes ou decrescentes em sua totalidade. Eu vou analisar aqui por intervalos. Ele vai ter intervalo que decresce, tem intervalo que é constante e tem intervalo que cresce. E é isso que a gente vai analisar aqui. Então, ó, essa função ela começa decrescendo porque meu valor de y começa diminuindo, certo? Veja que a função começa descendo, então ela é decrescente. Aí depois ela chega aqui num ponto que ela permanece constante, ou seja, meus valores de y não se alteram. E depois o que acontece? Meu valor de y ele começa a aumentar, começa a crescer. Veja que o gráfico dá uma ideia aqui de subida, certo? E aí a gente vai colocar aqui que intervalos são esses. Então, vou colocar aqui decresce, decresce, constante e cresce. Então, vamos lá. Para valores de x que vão variar de menos infinito até menos 1, ou seja, os valores de x que vão morar aqui nesse intervalo, certo? O que vai acontecer com os valores de y associados? Os valores de y associados, eles vão diminuir, então eles vão decrescer. Então, para esse intervalo de x, eu vou dizer que minha função ela é decrescente. Para valores de x que vão aqui, ó, variar no intervalo de menos 1 até 1. Então, para valores de x variando aqui nesse intervalo, o que acontece com meus valores de y? Eles não se alteram, eles são constantes. Então, minha função ela vai ser dita constante. Para valores de x que vão variar do intervalo de 1 até infinito, que é esse intervalo aqui, ó, tá, gente? Que vai de 1 até infinito. O que é que está acontecendo com os valores de y? Eles estão crescendo, eles estão aumentando. Então, minha função ela é crescente. Recapitulando, para valores de x de menos infinito até menos 1, o valor de y decresce. Então, a função decrescente. Para valor de x de menos 1 até 1, meu valor de y permanece constante. Então, função constante. Para valor de x que vai variar de 1 até infinito, o valor de y ele cresce. Então, função crescente. Ok? Bora para esse outro gráfico. Eu tenho aqui, ó, que minha função ela começa descendo, certo? Então, ela é decrescente, decresceu, chegou no ponto mínimo e começou a crescer. Então, vamos colocar aqui quais os intervalos. Vou colocar aqui decresce, decresce e cresce. Então, para os intervalos de x que vem de menos infinito e vai até o zero, certo? Que são esses valores de x aqui desse lado,
o que está acontecendo com os valores de y? Eles estão decrescendo. Então, função decrescente neste intervalo. Para valores de x que vão variar de 0 até infinito, que é esse intervalo aqui, o que acontece com o valor de y? Ele cresce. Então, função crescente. Certo? Então, recapitulando. Para x entre menos infinito até infinito, o valor de y decresce, então função decrescente. Para x variando de 0 até infinito, o valor de y cresce, então função crescente. Notem que o meu valor de x está sempre crescendo. O que vai me dizer se a função é crescente ou decrescente são os valores de y, que eu vou analisar. Então, se o y decresceu, função decrescente. Se o y cresceu, função crescente. Certo? Aí vamos para esse exemplo aqui. Percebam aqui que eu tenho que minha função ela decresce, ela começa decrescendo, ela está descendo, e aí até esse pontinho aqui. Depois ela começa a crescer, aí decresce. Cresce, ficou constante, cresceu de novo. E a gente vai colocar aqui quais são os intervalos que ela cresce, que ela decresce e que ela é constante, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, decrescente, decresce, vou botar aqui cresce e vou colocar constante. Então, bora lá. Para que intervalo de x essa função decresce? Ou seja, qual é o intervalo de x que eu vou ter o y diminuindo? Então, aqui, ó, começo no menos 6. Então, quando o x variar aqui, ó, de menos 6 até menos 3, o que aconteceu com o meu valor de y? Ó? Ele saiu aqui de 2 e veio até menos 2. Então, essa função ela decresceu. Vou colocar aqui o intervalo de menos 6 até menos 3. Aí, a partir do menos 3, quando o x variar de menos 3 até menos 2, ó, que é esse intervalo aqui, ó, de menos 3 até menos 2, olha o que aconteceu com o y. O y cresceu, então essa função vai ser crescente. Vou colocar aqui, ó, de menos 3 até menos 2. De menos 2 até 0, certo? Quando o x variar de menos 2 até 0, olha o que aconteceu com o y. Ele decresceu, certo? De 0 até menos 1. Então, ele decresceu. Então, essa função vai ser decrescente. Então, vou colocar aqui o intervalo de menos 2 até 0. Essa função decresceu. Quando o x variar de 0 até 3, certo? Variou aqui, ó, o x variou aqui nesse intervalo. Olha o que aconteceu com o valor de y. Ele saiu de menos 1 e foi até 2. Então, cresceu. Então, união aqui, aí vou colocar o intervalo de x é de 0 até 3. Então, quando o x variar de 0 até 3, o y vai crescer. Quando o x variar de 3 até 5, então aqui, ó, de 3, vou colocar aqui aberto, de 3 até 5, o valor de y ele foi constante, então função constante. E de 5 até 6, quando x variar de 5 até 6, veja que meu valor de y ele cresceu, então a função é crescente. Então, união aqui, certo? Aí vou colocar de 5 até 6. Perceba que essa variação, esse intervalo é o de x. Aí eu vou observar o que está acontecendo com o valor de y. Então, para x nesses intervalos, meu y decresce. Para x nesses intervalos, meu y cresce. Para x nesse intervalo, meu y é constante. Ok, galerinha? Vamos aprender agora o que é raiz de uma função. Então, em uma função f, o valor de x pertencente ao domínio tal que f de x igual a 0 é denominado zero ou raiz da função. Como assim, professora? Então, o valor de x que for associado a um y zero vai se chamar raiz da função. No gráfico, como é que a gente vai perceber isso? Porque quando o nosso y for zero, a gente vai upar a ordenada lá que o y for zero, eu vou ter exatamente a interseção com o meu eixo x, porque é o ponto que tem o valor de x e o y é 0. Esse par ordenado aqui é o par ordenado x, 0. Opa, y0 eu já sei que é o quê? Raiz.
Então, tanto eu posso identificar olhando aqui o par ordenado, como eu posso identificar olhando para a interseção do gráfico com o eixo X, que é o eixo das abscissas. Em outro vídeo, eu vou mostrar a vocês como calcular a raiz com a lei da função. Tranquilo? Nesse daqui, a gente vai só olhando o gráfico. Então, tenho aqui meu gráfico. Opa, interseção com o eixo X, eu já sei que isso é minha raiz. Esse ponto aí, pessoal, é o ponto menos 2, 0. Então, se o y é 0, significa que o menos 2 é a nossa raiz, porque é o x menos 2 que está associado a um valor de y 0. Lembrando? X, y. Então, se o y for 0, o x associado a ele a gente vai chamar de raiz. Esse gráfico eu tinha uma única raiz, mas eu posso ter gráfico que tenha mais de uma. Como exemplo, tenho aqui esse gráfico. Então, eita, interseção com eixo x, já sei. Raiz, tenho logo quantas? Logo 2. Então, tem aí o ponto que é o ponto menos 4, 0. E tem o ponto que é o ponto 2, 0. Opa, y igual a 0, eu já sei que esses valores daqui são a minha raiz. Então, são duas raízes, que é menos 4 e 2. Tranquilo, gente? Vamos agora só identificar quando é que uma função ela é injetora e sobrejetora olhando o gráfico, certo? Então, só recapitulando aqui o que é uma função injetora. Então, uma função ela é dita injetora se eu tiver valores diferentes no domínio gerando imagens diferentes. Então, se meu x1 for diferente de x2 e isso gerar um y1 diferente de y2, eu vou dizer que a função é injetora. Repetindo, valores diferentes do domínio vão gerar imagens diferentes. E quando é que uma função ela vai ser sobrejetora, professor? Ela é sobrejetora quando o contradomínio for igual à imagem. Então, vamos olhar aqui para o gráfico. Eu tenho aqui, ó, olhando para valores do domínio, lembrando que domínio é a nossa variável independente, então é o nosso eixo x, e aqui seria o nosso contradomínio, certo? Também a gente vai associar a imagem. Então, quem são os valores do domínio aqui? São todos os reais, que já foi dito aqui. Quem é o nosso contradomínio? Todos os reais, também já foi dito aqui. Então, eu tenho valores diferentes de domínio. Eu tenho esse valor do domínio, está gerando essa imagem. Tenho esse outro valor do domínio, gerando essa outra imagem. Esse outro valor do domínio, gerando outra imagem. Então, estão gerando imagens diferentes. Bora olhar aqui para o diagrama de Venn. Então, tenho aqui, ó, vou mudar aqui de cor para ficar melhor. Eu tenho que quando o x for menos 4, ele vai gerar o y1. Quando o x for, por exemplo, 2, ele vai gerar o y2. Quando o x for 4, ele vai gerar o y3. Então, tá aqui, ó, menos 4 que liga no 1, o 2 se liga no 2 e o 4 se liga no 3. Então, elementos diferentes do domínio estão gerando imagens diferentes. Então, eu posso colocar aqui que essa função ela é injetora, certo? Será que ela é sobrejetora? Aí o que é que eu preciso analisar? Eu preciso analisar a minha imagem. Então, a imagem são os valores de y que estão associados aos valores de x. Como essa função continua infinitamente, então todos os meus valores aqui de y, eles vão estar associados a valores de x. Então, a minha imagem aqui, vou botar aqui para o vermelho, a imagem dessa função são o conjunto dos números reais. Opa! Conjunto dos números reais, contradomínio conjunto dos números reais. Então, esses conjuntos eles são iguais. Então, se imagem é igual a contradomínio, essa função ela é dita sobrejetora. Então, vou anotar aqui, ó, sobrejetora. Se a função é injetora e sobrejetora, eu já posso dizer que ela é bijetora. Ok? Aí, bora aqui para o nosso último exemplo, certo? Eu tenho um gráfico dessa função, certo? Que tem domínio reais, contradomínio, os reais não negativos. A gente lê não negativos porque o zero faz parte, certo? Então, seria o zero e os positivos. E aí, vamos analisar aqui. Vou olhar para o domínio. Então, vou pegar elementos diferentes do domínio e ver se as imagens podem ser iguais. Então, vou escolher aqui, ó, esse elemento do domínio que gerou aqui essa imagem. E vou escolher esse outro elemento aqui do domínio que, eita, professora, gerou a mesma imagem.
Então, eu tenho aqui elementos diferentes do domínio que estão gerando a mesma imagem. Essa função é injetora? Não, claro que não, certo? Porque para ser injetora, eu tenho que elementos diferentes do domínio têm que gerar imagens diferentes. Bora olhar aqui para o diagrama de Venn, certo? Então, se eu construísse aqui um diagrama de Venn, eu ia ter aqui, por exemplo, no domínio -2 e o 2, que estão gerando aqui a mesma imagem que é o 2. Então, ó, o -2 se liga com 2 e o 2 também se liga com 2. Elementos diferentes gerando a mesma imagem. Então, essa função não é injetora. Será que ela é sobrejetora, professora? Aí bem, sobrejetora a gente tem que olhar o quê? A imagem. Então, vou olhar aqui para a imagem dessa função. A imagem são os valores de y associados. Como eu não tenho um gráfico aqui embaixo, então eu não tenho nenhum valor de y que faça parte aqui da minha imagem. Minha imagem vai ser de 0 até o quê? Os valores de y aqui mais infinito. Então, vai ser aqui ó, o intervalo que vai de 0 até mais infinito. Que esse conjunto é exatamente os meus reais não negativos. Ou seja, imagem foi igual ao contradomínio, então essa função ela é sobrejetora. Aí preste atenção que eu vou fazer uma pergunta aqui a vocês. Pessoal, imagina que agora eu mudo e eu digo que minha função agora é dos reais nos reais. Estou definindo que o contradomínio são os reais. O gráfico da função ele permanece o mesmo, não altera nada. Será que essa função ela é sobrejetora? Se eu mudar aqui para esse contradomínio. Ela é sobrejetora? Não. Por que não? Porque a minha imagem ela permanece a mesma. A minha imagem continua sendo os reais não negativos. Então, como meu contradomínio agora foi diferente da imagem, então essa função não é sobrejetora. Então, para a gente analisar se é sobrejetora ou não, a questão ou a função ela vai ter que dar quem é o contradomínio. Porque se o contradomínio for igual à imagem, sobrejetora. Se for diferente,